Vou mostrar aqui como que eu deixo a gaiola com relação aos alimentos para os filhotinhos que acabaram de sair do ninho. E também nesse vídeo vou responder uma mensagem de um seguidor no Instagram, que ele falou assim: Israel, os meus filhotinhos estão sempre morrendo assim que nasce. O que pode acontecer que eles estão vindo a morrer? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, mas antes disso eu vou mostrar a alimentação aqui dos tarentos que saíram do ninho, tá? Bora lá. Bom, galera, uma das coisas que eu faço, tá? Assim que os tarentos saem do ninho, é tirar o ninho, tá bom? Ah, Israel, por que você não deixa o ninho para ele voltar e dormir dentro? Porque se eu deixo o ninho lá, a fêmea começa a aprontar de novo. Aqui as fêmeas aprontam sem eu deixar o ninho. Se eu deixar o ninho, é certeza absoluta que elas irão aprontar. Agora, voltando aqui para a alimentação, tá? Galera, para facilitar para a mãe cuidar de 4 filhotes, ó, porque aqui são 4 filhotes, né? Essa fêmea aqui eu creio que é uma fêmea pastel, que ela lá é uma fêmea canela pastel. Esse machinho aqui é um... Não sei se ele vai ser um canela ou se é um ancestral. Vai, papai, puninho. Olha que coisa linda, pessoal. Já tem até a golinha já, ó, marcadinha. Esse já nasceu com a golinha marcando, ó. Quando nascem assim, são machos que cantam muito rápido, são bem precoces, tá? São muito lindos. Eu tô achando que esse é um macho canela clássico e esse é um ancestral, não sei. Eu quero que um pelo menos seja ancestral. Então vamos lá. A folha de couve lá, que é de lei. Semente aqui, ó, como vocês podem ver, semente, tá bom? Aí aqui eu coloco Germinex umedecida, tá bem fofinho aqui. E aqui tem o ovo cozido, ó, tá? Então, galera, o ovo cozido, eles bicam, né? Como eles ainda não sabem descascar, então ele bica o ovo aqui, ó, pega facinho. A ração extrusada é o que eles primeiro pegam, tá? E a semente, eles começam primeiro descascando a semente para depois conseguir comer a ração extrusada, seca. Só que aqui, galera, o que acontece? Quando eles começam a pegar bastante aqui a ração extrusada, é o que mais eles vão pegar, aí eu faço o seguinte: quando eu for preparar aqui, eu coloco menos água. Eles vão ficando maior, eu vou colocando menos água. Por quê? Que é para ficar com aquela sensação de estar mais sólida, né? Até chegar um momento que eu não coloco mais umedecida e deixo só na ração extrusada seca, né? Aí depois, com o tempo, eu tiro o ovo. Aí depois, com o tempo, eu tiro a semente. E aí fica igual tá aqui, ó, só na ração extrusada. Aí ontem eu cozinhei 2 ovos, coloquei um ovinho, mas aqui já sabem cantar. Já sabem comer só ração seca, tá, pessoal? Tanto que o irmão dessas 2 fêmeas aqui é esse aqui, ó. Ele já tá sozinho, ó, comendo só Germinex e Biotron vermelha, que é para ele ficar vermelhinho. É irmão daquelas 2 fêmeas, já tá separado. Não separei essas 2 porque tá sem gaiola. Então, aqui já estão comendo ração seca, entendeu? Então, é esse o processo que eu faço. Saiu do ninho, eu facilito para a mãe, né? Ovo e pelo menos mais 2 potinhos de ração extrusada umedecida. Porque assim que eles saem do ninho, eles já são curiosos, né? Quer comer, quer beliscar e tudo mais. Então, esses 2 potinhos ajudam muito a mãe. Tanto que eles nem estão pedindo comida, tá tudo de papinho cheio, tá vendo? E aí o processo que eu venho fazer é o seguinte: do jeito que tá a gaiola aqui, eu começo primeiro diminuindo a água da ração extrusada, para ela ficar seca. Ficou seca, aí eu tiro o ovo. Aí parou de tirar o ovo, aí eu tiro a semente e aí eles ficam só na ração extrusada. Mas a maioria das vezes, quando eu venho fazer isso, eles já estão comendo a ração extrusada, seca. Por quê? Eles percebem que quando eles comem, eles ficam melhor, mais nutridos. Então, desde pequeno,
eles já vão preferindo comer a ração extrusada seca, em vez da semente. Ó, tanto que a semente está aqui, ó, e tem bastante, tá vendo? Então, depois que você fazem ele se habituar, é isso que acontece. Bom, galera, e respondendo, né, o rapaz com relação por que os filhotinhos deles pode estar morrendo nos primeiros dias, uma das causas que quase ninguém fala é que os animais muitas vezes têm doenças recessivas, tá? E o que significa isso? Significa que no corpo dela ela tem aquela doença, mas não se manifesta, mas se juntar com outro exemplar e também tiver uma doença recessiva, os filhotes podem nascer 100% com aquela doença. Por isso que os criadores mais experientes, sempre que tem um plantel grande, é criador comercial, tem veterinário e tudo, faz aquela bateria de exames antes da época de reprodução. Então você vai lá, exame de fezes, exames de sangue, justamente porque mesmo a ave nascendo no plantel, você consegue saber se tem alguma doença, né, recessiva presente ali naquele animal, para não juntar uma fêmea que tem uma doença recessiva com um macho, e aí cruza, os filhotes já nascem com aquela doença forte, com os genes daquela doença forte, e aí vem a óbito, tá? Outras coisas que acometem muito na criação e reprodução, pode ser de pintacilgo ou qualquer espécie, é a base alimentar, tá, pessoal? Tirando aí a doença de lado, que é um fator que pode ocorrer, porque aí a pessoa, no caso da doença, você tem uma ave saudável, mas ela carrega uma doença que não se manifesta. E aí quando junta com o macho e a fêmea que também tem, aí os filhotes já nascem com aquela doença manifestada, tá? Então, o que acontece? No caso da alimentação, são aves que têm um desequilíbrio nutricional, tá? Então, não tem os macronutrientes ali presentes, essenciais. No caso, não tem, fica faltando. Então, fêmeas que têm uma baixa ingestão de proteína e aminoácido, normalmente os filhotes tendem a não se desenvolver no embrião ou quando nascem fracos. Então, assim, por isso que eu falo muito da farinhada que eu faço aqui, porque eu sei da garantia que eu estou colocando, que são as proteínas ali. Eu sei dos níveis de proteína. E aí tem forma fácil de você, se você não tiver a farinhada, você oferece um ovo cozido, né? O cálcio, né? Além de você colocar um suplemento alimentar, seja na água ou na ração, é muito importante, pessoal, que a ave tome sol. Muitas vezes, aves que ficam doentes com frequência são porque não tomam sol. E por que isso é importante? A vitamina D, que vem do sol, né, que a ave absorve aqueles nutrientes, no caso a vitamina C do sol, é muito importante porque é através dela que o organismo da ave vai absorver os outros nutrientes. Então, assim, se sua ave não está consumindo vitamina D, seja líquida ou principalmente através do sol, fica muito difícil ela absorver uma alimentação rica em nutrientes. Vitamina B12, vitamina B, vitamina E e assim por diante. Por quê? Porque dentro do organismo é necessário que aquela ave tenha vitamina D, tá bom? Aí já entra processos bioquímicos e fisiológicos que eu não entendo tanto, mas um pouquinho para saber que minhas aves precisam disso, que eu não vou explicar. Mas quer melhorar a fertilidade das suas aves, mesmo se você não sabe que elas têm problemas de doenças recessivas, dê bastante banho de sol, forneça farinhada que é rica em proteína, alimentos equilibrados nutricionalmente, por isso que eu pego tanto na tecla da ração extrusada, e aqui todos sabem que eu dou semente, mas controladamente, ok? E aquela farinhadinha rica em proteína, e quando os filhotes nascerem, é simples, galera.
Eu já falei sobre isso, não é propaganda nem nada, mas eu forneço Coccidex Arão nos primeiros 7 dias. E depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais um filhotinho morreu com comida no papo, entre outros, tá? Porque aqui é um complexo multivitamínico de aminoácidos. Então, se você fornece isso nos primeiros dias, onde aquele filhotinho está desenvolvendo todo o seu corpo, né? Desenvolvendo a estrutura da pena, desenvolvendo tudo, é muito importante, tá bom? Então aqui vocês viram como que eu trato as aves assim que sai do ninho, e respondendo a questão lá de um seguidor no Instagram, por que que os filhotes deles morrem. Então fica aí essa dica, beleza? Então o ideal que era todo mundo era fazer exames nas aves, exame de sangue, exame de fezes, ver como ela está antes de tirar o filhote. Tira o filhote, você sabendo que sua alimentação que você fornece para suas aves é ideal, é adequada, então Coccidex de um arão nos primeiros 7 dias, cara, não vai ter problema. Raramente eu fico falando aqui que morreu ave, né? Raramente. Então, aqui para vocês verem, quando morre é mais uma fatalidade. Aconteceu nessa temporada 2025-2026, uma ave se enganchou atrás do cover, uma fêmea matou o filhotinho esmagado porque eram 4 filhotes e ele nasceu 3 dias depois. Então, assim, graças a Deus que morre com papo cheio ou morre do nada, que não está acontecendo. Beleza? Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, curta e compartilhe. Fui!